Olá, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Eu sou Luiz Felipe Mata Ramos e estou aqui hoje para mais uma conversa. Inclusive o tema de hoje é muito legal, muito interessante, porque foi uma sugestão dada por um internauta que nos enviou um tema muito sugestivo, muito interessante, que é sobre a vampirização ou vampirismo. Legal, né? O que significa esse termo aí que algumas pessoas até se assustam quando nós falamos sobre o assunto. Então, como o tema é muito interessante e o tema é muito abrangente, o que eu fiz? Eu dividi o assunto em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo eu quero fazer uma exposição geral a respeito do que é a vampirização, do que é o vampirismo, e vou tratar também de algumas características específicas da pessoa que pratica essa vampirização, vamos dizer assim, entre aspas, o vampiro. E quero também analisar sobre essa pessoa algumas características do seu comportamento para que você tenha aí mais condições de entender o porquê e o para que as pessoas agem dessa forma e principalmente se preservar um pouco desse tipo de comportamento que não é nada lá agradável, não é verdade? Então vamos começar e eu quero num primeiro momento lhe dizer o que não é a vampirização. Sim, o que não é a vampirização. Perceba, internauta, que esse termo, vampirização ou vampiro, é uma metáfora. O que é uma metáfora? É uma figura de linguagem que nós utilizamos, um significante, uma palavra, para dar um outro significado a um outro contexto. Então, se eu uso uma metáfora, eu não posso utilizá-la ao pé da letra. Se eu leio ou ouço, como agora, se eu assisto a um vídeo como agora, em que o termo metáfora é empregado, eu não posso entender essa metáfora ao pé da letra. É o que ocorre com a palavra vampirização ou com a palavra vampiro. Esse termo nasce na literatura e depois da literatura migra para o cinema, para a televisão, naqueles famosos filmes e trilogias sobre o vampiro, em que você tem aí uma pessoa, homem ou mulher, que foi amaldiçoada por um ataque de um outro vampiro, e em contrapartida essa pessoa tem aí por toda a eternidade a missão de dar continuidade a esta maldição. Ou seja, se a pessoa foi vitimizada aos seus 19 anos, ela não envelhece, ela vai permanecer por toda a eternidade com 19 anos. E ela, na medida em que se alimenta de sangue de outras pessoas, ela mantém a sua vitalidade, ela mantém a sua energia. De igual maneira, uma pessoa que tenha sido vampirizada aos seus 32 anos, também será um vampiro, também será uma vampira por toda a eternidade com essa idade. Os vampiros não envelhecem, pelo menos fisicamente. Eles podem ter 100, 200, 300 anos, mas a sua aparência permanece a mesma. E até, abrindo um parênteses, é uma coisa muito interessante, no cinema, na televisão, pode perceber que os vampiros são sempre bonitos, elegantes, inteligentes, experientes, 200, 300 anos, e é tão somente ficção, metáfora, realidade, coisas completamente diferentes. A vampirização que nós falamos em psicanálise é um outro processo. Vampirização pode ser definida como um processo, um mecanismo, um conjunto de atitudes que uma determinada pessoa exerce sobre o seu interlocutor, que uma determinada pessoa exerce sobre a outra pessoa. Então é importante que você, quem me acompanha, entenda num primeiro momento o que a vampirização não é. Ela não é uma prática religiosa, não tem nada a ver com superstição, não envolve atores ou personagens do mundo espiritual. A vampirização para nós, nas ciências do comportamento, são atitudes humanas, como eu disse, de uma pessoa para com outra, de um interlocutor para com outro. Como definição, aí sim eu posso dizer que essa vampirização é um conjunto de atitudes, é um conjunto de procedimentos que uma pessoa realiza para alcançar não o sangue, mas sim a atenção da outra pessoa. E essa atenção da outra pessoa
é expressa por meio da sua vítima através dos sentimentos que ela demonstra, através das ideias que ela demonstra, através da comiseração que ela tem, a piedade que ela sente e demonstra para com o seu interlocutor. É disso que esses nossos vampiros modernos se alimentam, não do sangue da outra pessoa, mas de uma outra força vital tão importante quanto, que é a nossa atenção. Esse procedimento geralmente envolve, por parte do seu interlocutor, uma história triste, uma história de injustiça, em que ele narra com uma riqueza de detalhes, até com expressão fisionômica que pode suscitar aí a piedade, e de uma certa forma busca que você, no caso de uma potencial vítima, lhe conceda atenção, lhe conceda sentimentos, lhe conceda talvez bens materiais ou favores, de modo que ela consiga aí continuar sobrevivendo e aplicando as suas práticas, os seus rituais em outras pessoas, né? Eu penso que 4 são as características que definem e que mostram um vampiro de energia, né? Um vampiro de atenção. Primeiro, são pessoas, internauta, carentes de afeto, são pessoas carentes do ponto de vista emocional. Ou tiveram ou têm uma vida na infância, na adolescência muito precária, não souberam, não aprenderam a vivenciar os sentimentos de uma maneira rica, de uma maneira ampla. São pessoas que podem trazer aí algum tipo de complexo de inferioridade em si, e que, portanto, buscam em você, em mim e nas outras pessoas aquilo que elas não têm. Eu sempre falo em aulas, em conferências, em palestras, que ninguém dá aquilo que não tem. E se eu não tenho, eu quero ter, seja por esforço próprio, seja roubando, absorvendo isso de alguém. O vampiro de energia vai agir dessa forma. Ele é uma pessoa carente, é uma pessoa que lamentavelmente vivencia um período da sua vida de pobreza, não material necessariamente, mas espiritual e afetiva. A segunda característica de um vampiro de energia, internauta, é que não existe uma classe social específica. Ele não pertence à classe dos mais humildes ou dos mais ricos. Não, nós podemos ter vampiros de energia, sugadores da atenção, que eu prefiro melhor essa expressão, tanto em classes mais elevadas, socialmente, financeiramente, como nas classes menos abastecidas, né? Pessoas que, sob uma certa perspectiva, tendo melhores ou piores condições, vão buscar aquilo que elas não conseguem pelos meios materiais, que é a atenção. Terceira característica, pelo fato de serem pessoas carentes de afeto e não pertencerem a uma classe social específica, nós podemos defini-las como pessoas que possuem uma autoestima muito baixa. Autoestima, não alto no sentido de elevada. Alto no termo grego original que significa próprio. Autoestima, auto com U e não com L, auto com U, significa a estima que ela tem por si própria. Pessoas com baixa autoestima têm uma valorização de si própria muito baixa e, portanto, precisam se agarrar a alguém para tentar sair desse território que elas, na cabeça delas, entendem como sendo o lamaçal ao qual elas se encontram. E uma quarta característica é que são procedimentos de pessoas que agem inconscientemente. Sim, o sugador de energia, o nosso vampiro de energia, geralmente não tem consciência do que faz. É um mecanismo involuntário em que a pessoa não se percebe tentando manipular o outro, tentando roubar a energia do outro. São pessoas que merecem, é claro, não apenas o nosso respeito, o nosso carinho, mas mereceriam aí um acompanhamento terapêutico no propósito de verificarem que elas não precisam roubar a atenção ou os sentimentos das outras pessoas. Elas podem criar dentro do seu oráculo, né, dentro da sua interioridade, as condições para que elas amadureçam, cresçam e vivam dignamente.
ok? No próximo vídeo nós trataremos sobre os tipos de comportamentos que vão indicar aí uma vampirização, uma sucção de energia que é a atenção. Se você quiser receber aí os nossos vídeos, faça sua inscrição no meu canal do YouTube e aí você receberá sempre uma notificação a respeito das novidades que nós temos, tá bom? Um grande abraço, nos vemos, eu deixo agora o assento para que você sente aqui e pense um pouquinho na sua vida, tá bom? Um abraço.